Olá, bem-vindos. Estamos aqui com mais um podcast Fala Business. E hoje eu tenho o prazer de trazer um parceiro, um cliente, um amigo, Thiago Reck, do Morada, e de outros negócios também que ele vai estar falando, né? Thiago, seja bem-vindo. Prazer estar com você aqui hoje aqui. E quero ouvir você, cara. Acho que a gente tem muita coisa para conversar, muita sinergia em comum. E é isso. Seja bem-vindo. Obrigado, né? Obrigado aí, pessoal, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente já estava aqui, né, na maior resenha antes de começar e juntou duas pessoas que gostam de falar, então ferrou, então. Né? O papo vai longe aí. Vai longe, cara. Legal. E aí? A gente falou Morada, né? Porque acho que é o primeiro momento que a gente tem uma conexão, né? E assim, eu sou entusiasta, acho uma marca interessantíssima. Algo assim que realmente eu vejo que o marketing ali é muito bem implementado. A questão você vê que cada detalhe ali parece que é muito bem pensado, né, para o cliente. E eu vejo que isso também de repente passa pela reinvenção daquele momento de pandemia e certas aspectos. E eu quero abranger tudo isso. Mas fala para mim, como é que começou a questão do Morada? Como é que iniciou isso aí? De onde você teve essa ideia? Não, vamos lá. Pô, primeiro somos 3 sócios, né, cara? Que eu comentei contigo aí mais cedo. Nós 3 somos amigos de faculdade. A gente estudou junto, fez faculdade juntos aqui em Volta Redonda, né? Fizemos faculdade de administração. E, cara, depois da faculdade, nós 3 fomos trabalhar, né, na área mesmo de administração, né? Tivemos algumas oportunidades em algumas multinacionais e tal. Então, a gente meio que estava construindo uma carreira, né, corporativa, vamos dizer assim. Na época, eu morava no Rio até, em 2015, isso. Tinha um dos meus sócios que também morava no Rio. E, cara, eu costumo até, sempre que conto essa história, eu digo isso, assim, né? Que teve um belo dia, eu nunca tive, assim, o sonho de empreender, sabe? Tem muita gente que tem esse sonho e tal. Você tinha, não? Sonho de empreender, não? Não. Não? Aconteceu. Foi uma coisa que aconteceu. Aconteceu. Então, comigo também, né? Então, assim, eu trabalhava numa empresa, na multinacional, como eu falei, e, cara, eu já estava lá há 6 anos, e aí algumas coisas que vinham acontecendo ali vinham me fazendo questionar, porra, será que é isso mesmo que eu quero e tal? E aí eu falo que um belo dia, cara, eu acordei quase que com uma iluminação divina, assim, e tive um insight, né? Eu falei assim, pô, e se eu... Tudo começa com o e se, né? Acho que esse processo criativo, a gente vai falar muito de marketing, criatividade, tudo começa com isso, assim, né? O e se? E se, né? Quando você se propõe a fazer essa pergunta, que acho que aí você começa a abrir a cabeça para pensar em outras possibilidades. Eu costumo falar uma coisa na empresa. Ou vai dar muito certo ou muito errado. As coisas que eu proponho... Você só vai saber se você tentar, né, cara? É isso aí. Eu sempre falo isso pra equipe. Falo, ó, cara, tive uma ideia. Ou vai dar muito certo, ou também vai dar errado, que vai dar uma merda. Entendeu? Eu acho que, tipo, uma empresa, né, que se propõe igual você comentou, né, do Morada, que é muito diferente, né, e tal. Uma empresa que acho que se propõe a ser diferente, né, ser inovadora e ser, de alguma maneira, quebrar padrões, vamos dizer assim, né, cara? Ela tem que partir dessa premissa, assim, que vai dar certo ou vai dar errado. O importante é fazer. Isso aí. Né? Porque se você fica com receio de fazer, né, por medo do que pode acontecer, bicho, você não sai do lugar, né, cara? Então, sim, eu acho que se permitir arriscar, né, cara, é extremamente necessário e importante para o negócio, né? Eu acho que a gente sempre teve um pouco dessa mentalidade, né? E aí, voltando à história, eu acordei um dia com esse gatilho, assim, porra, e se eu abrisse uma empresa e nessa empresa eu pudesse implementar aquilo que eu acredito, né, os meus valores e tal, enquanto cultura de negócio. E aí, pô, eu talvez estaria muito mais satisfeito e realizado dentro desse ambiente do que eu tô hoje aqui, onde eu tô trabalhando. E aí esse foi o estalo inicial, cara. E aí convidei esses 2 amigos, né, que vieram se tornar os meus sócios, o Lucas e o Henrique. Todo mundo na época trabalhava, cada um em uma área diferente. E você já pediu demissão, já? Então, aí a gente veio estruturando a ideia, né? Eu lembro que isso foi até no dia 1º de junho de 2015. E essa data é bem simbólica pra gente, porque a gente foi inaugurar o bar mesmo, né, cara, no dia 1º de junho de 2016. Então foi quase exatamente um ano, né? Foi exatamente um ano, de junho de 15 a junho de 16, né? E aí, cara, quando a gente se reuniu, a gente, pô, nós 3, como eu falei, nós trabalhávamos no mercado, né? A gente
já vinha ali cada um na sua área, construindo uma carreira. E a gente decidiu embarcar nessa ideia, né, nesse projeto de abrir um negócio. Só que, assim, abrir mão, né, cara, de uma construção de carreira é um movimento muito arriscado. Sim. Né? E a gente falou, pô, o que vai fazer com que a gente tome essa decisão de maneira, assim, mais convicta? A gente falou, a gente precisa fazer algo que seja... que realmente vá causar, vamos dizer assim, né? Que vá, pô, valer a pena, que vai justificar a gente tomar essa decisão. E aí a gente teve muito cuidado nesse processo, porque a gente, assim, não queria montar um negócio que fosse ser só mais um. Até então você não sabia o que ia montar. A gente tinha ideia mais ou menos assim, o que a gente vai fazer enquanto negócio? Aí a gente pensou, cara, o que a gente tem de ponto em comum, o que a gente gosta de fazer? E como eu falei, né? Eu e o Henrique morávamos fora de Volta Redonda. E a gente voltava muito nos finais de semana para Volta Redonda, para visitar familiar, visitar os amigos e tal. E sempre que nós vínhamos, a gente gostava de reunir a galera. A gente sempre teve um grupo de amigos muito próximo. E aí acho que meio que partiu dessa ideia, assim, a gente podia, e quando nós vimos os bares que nós frequentávamos, eram os lugares que a gente achava assim, cara, esse lugar aqui não entrega nada demais, sabe? E a gente falou, e se a gente fizesse, de novo, né? E se a gente fizesse algo que fosse diferente e que a gente, sentisse que a gente pudesse reunir essas pessoas, os amigos nesse espaço e tal, que fosse alguma coisa com uma proposta diferente do que existe aqui até então. E aí meio que, com base nisso, a gente começou a estruturar a ideia, tivemos ali, então vai ser um bar, né, um lugar onde a gente possa reunir os amigos, onde a gente possa confraternizar, descontrair e tal. Mas num primeiro momento, cara, não tinha a ideia de ser o que ele veio se tornar, né, uma casa, a ideia da casa, né? A gente, nesse processo criativo, a gente chegou à ideia do nome, do Morada. O nome, né, é baseado numa música que se chama Morada também. E música de quem que é? Música do Forfã. Forfã? E essa é uma banda, né, que a gente ouvia muito e tal, quando a gente era mais novo. Hoje em dia ela até não existe mais. E essa música, cara, ela fala sobre... o primeiro verso da música fala assim: faço de mim casa de sentimentos bons, onde a má-fé não faz morada e a maldade não se cria. E aí fala depois: me cerco de boas intenções e amigos de nobres corações. Então a gente pegou essa música, cara, meio que tornou ela um mantra nosso. E ela tinha muita sinergia, né, com a ideia de que era fazer um lugar, que emanasse boas energias e que a gente pudesse reunir ali os amigos dentro desse espaço. Já nasceu com um propósito. Já nasceu com um propósito, né? E aí, a partir disso, cara, a gente pegou ali algumas referências de alguns lugares que a gente achava legal e tal. Contratamos uns arquitetos para poder desenvolver o projeto. Mas até então a gente não tinha ideia de casa, de nada disso. Tinha definido o nome. E aí, quando a gente recebeu o projeto, cara, era um projeto, super bonito, um projeto muito sofisticado, só que a gente achou assim, é um projeto que não tem uma identidade. E a gente, como eu falei, a gente estava fazendo um movimento muito arriscado, né, cara, de abrir mão de uma construção de carreira para apostar tudo numa ideia de negócio. E para que isso valesse a pena, vamos dizer assim, a gente queria que fosse algo que realmente tivesse a nossa cara, assim, sabe? Que tivesse uma identidade marcante. E aí, cara, a gente pegou... E tinha uma outra questão também, né? Porque o projeto, por ter ali um certo nível de sofisticação, a gente sentiu que era um apanhado de muitas referências e tal, não tinha muita identidade e era um projeto também muito, muito caro. A gente não tinha um orçamento muito alto para poder fazer um projeto naquele momento, né? E a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, a gente engaveta essa ideia, né? Pegou o projeto, falou, cara, não tem como, a gente não tem condições de usar isso agora, do jeito que tá, vamos repensar toda a nossa discussão aqui para onde a gente vai a partir de agora. E aí, nesse meio aí, né, cara, da discussão, veio a ideia ali, um insight em algum momento, que é de, e se nós fizéssemos um negócio temático? Né? Que naquela época, a gente está falando de 2015, 10 anos atrás quase, né? Existiam muito poucos negócios com essa proposta temática, ainda mais no interior, né, cara? Não existia essa pegada. E aí a gente pensou, a gente já tem um nome, e se a gente pegasse o nome e fizesse um negócio com base no nome? E aí que veio a ideia da casa. E aí a gente, na ocasião, como era um negócio que nós estávamos também desenvolvendo, tendo como princípio um lugar para receber os amigos, a gente falou com os nossos amigos, falou, quem tiver alguma coisa aí de casa que você não utilize mais, estiver meio encostado aí e tal,
falou pros amigos e pros nossos parentes ali mais próximos, né? Hoje deve ser legal quem doou alguma coisa ir lá e ver. Exatamente, cara. E isso foi inconscientemente, foi uma ação super acertada. Por quê? Porque a gente recebeu uma porrada de coisa, de doação, de tudo que você pode imaginar, cara. Até vaso sanitário, por exemplo, a gente recebeu, sabe? Que tinha de resto de obra, assim. Ah, não vou usar esse vaso, tô vendo que vocês estão catando tudo aí, interessa pra vocês? Fora. Não, tá lá, pô. A gente usa ele de decoração, entendeu? E aí, cara, uma vez que a gente tava com tudo isso em mãos, né? A gente falou, e agora? O que a gente faz com isso? E aí a mãe de um dos meus sócios, a Márcia, ela é decoradora, e aí ela se juntou a nós ali, e aí nós 4, né? Os 3 sócios mais a Márcia, começamos a montar, né? A desenhar o que viria a ser o espaço, né? Como ele se tornou o que é hoje, assim, né? A disposição dos cômodos, né? Como que as coisas iam estar ali conversando com o ambiente, né? E tal. Mas falando da parada dos amigos, o que eu falei, né? Que foi um acerto, assim, que a gente teve de uma maneira sem querer até, é que os amigos, toda vez que iam lá, né, cara, faziam questão de falar assim, pô, tá vendo esse negócio aqui? Ó? Ah, fui eu que dei, eu que contribuí, né? Então meio que todo mundo sentia que tinha uma parte, assim, dentro do negócio, sabe? E aí o negócio acabou sendo para muito além dos 3 sócios, né? Todo mundo sentia que era, de alguma maneira, proprietário daquilo, sabe? E aí... Isso gera um engajamento, né? Pô, total, né, cara? É um senso de pertencimento, né, cara? Muito grande. E aí os amigos no começo, cara, que fizeram esse movimento de divulgação mesmo da parada, né? Ah, porra, abriu um negócio que é de uns amigos, eu também, pô, sou muito próximo. Aí ia lá, aí quando levava alguém lá, fazia questão, pô, tá vendo isso daqui, ó, foi eu que dei e tal. E aí foi assim, cara, a coisa começou a escalar mesmo num núcleo muito pequeno, né, de amigos e tal. Pô, a gente tá falando de 2016, né, quando o negócio abriu. Naquela época não investia assim, em tráfego pago, né? Não tinha anúncio do jeito que existe hoje, né, cara? Instagram não era muito utilizado com essa finalidade, né? Só nessa estratégia aí você já criou uma rede de pessoas para divulgar o seu negócio. Quase, né? Uns micro-influenciadores ali, micro-influenciadores, né? Sem querer. Então, né? hoje, 2016, 2026, você tem que reunir essa galera toda. Fazer um reencontro, né? Reencontro, uma foto de família lá, né? Vai ser legal, cara. É a ideia. Uma coisa que nós fazíamos sempre, cara, depois da pandemia, a gente acabou parando de fazer. No Natal, todo Natal a gente reunia todos os amigos lá, porque tem muito amigo que mora fora, né? Ia pra lá, e aí era meio que isso, assim, como se todo mundo estivesse em casa, sabe? A galera se reunia lá pra passar o dia ali do Natal juntos e tal, era bem legal, assim, aí reforçava um pouco essa ideia de família, né, e tal, só que, hoje em dia todo mundo tá casado, todo mundo com filho pequeno e tal, aí fica um pouco mais difícil de conseguir reunir todo mundo, sabe? Mas a galera, todo mundo tem muito esse vínculo mesmo afetivo, sabe? Com um negócio que foi construído lá atrás de uma forma, não muito intencional, né, e que deu super certo, né, cara? Funcionou e estamos aí até hoje. Né, cara? E assim, uma coisa que eu observo lá em vocês, assim, lógico que é muito perfil também, né, a pessoa para trabalhar com esse público, né, trabalhar com pessoas ali. Eu já tive alguma experiência não tão muito boa nessa área de entretenimento, e assim, eu vejo que a gente tem que ter, não vou falar que é dom, né, mas assim, muito esse perfil, né, humanizado, de lá, de bater um papo, de conversa. Eu acho que o negócio de entretenimento tem muita a face do dono ali, né, daquele... Por exemplo, você vai num restaurante, você vai ali em Piraí, você vê que o dono fica ali numa gela ali, te cumprimenta, e aí eu acho que isso gera muita sinergia, muita conexão entre você gostar de ir no lugar, porque eu vejo que essa área de entretenimento, essa área de comida, nessas coisas, é muita questão da memória afetiva que você tem. É aquele lugar que você passa ali, ali é legal, cara, eu fui ali, vamos ali, o Thiago tá lá, assim, eu vejo que você tem muito perfil pra isso, né, nessa área, assim, muito interessante. E as dificuldades, muitas, quando montou? Cara, muita dificuldade, né, você comentou da pandemia, mas até para antes da pandemia, né, cara, quando você tá começando, né, o negócio, porque o segmento que a gente escolheu, né, é um segmento que é extremamente concorrido, né? Segmento de bares e restaurantes,
todo dia abre um bar em restaurante novo, né? E muita gente, por exemplo, que trabalha no mercado e aí, sei lá, por algum motivo é desligado ou decide, tô de saco cheio, vou sair, tô querendo empreender, como foi o nosso caso, né? Fala assim, vou abrir alguma coisa de comida, né? As pessoas têm um pouco essa ilusão, acho que o negócio de comida é um negócio relativamente fácil e simples de ser operacionalizado. O pessoal fala, comida dá dinheiro, né? Todo mundo fala essa frase, não faz com comida dá dinheiro. Aí a pessoa fala assim, pô, ninguém fica sem comer. Come, né? Mas e tem um outro também da bebida, né? Que fala assim, não, vender bebida dá dinheiro, porque você bebe quando tá triste, bebe quando tá feliz, bebe pra afogar as mágoas, bebe pra comemorar, bebe pra celebrar. Mas a pessoa... não é bem assim também, não. Veja bem, né? Não é bem assim, né, cara? E a pessoa não vê, pra você vender uma caixa de cerveja, quanto tempo você demora pra tomar uma caixa de cerveja? Pô, não é simples, né? Sozinho, você entendeu? O cara ali mandar... Até pra uma galera ali também, não é? 3 pessoas demoram no mínimo aí umas 2 horas. 2 horas ainda é alguém que bebe bem. Ainda, né? Pô, imagina, você fazia ali... Hoje um retorno numa caixa vai ter uns 15%, 20%. Cara, eu vou te falar, acho que até menos. Até menos. Porque o custo... Assim, o grande lance aí, pô, você ter um restaurante, né, cara? A bebida é onde você tem menos margem, de fato, né? Porque você... É um produto de revenda, né? A cerveja, por exemplo, você paga ali um preço do distribuidor ou direto da fábrica, né? Você vai jogar ali uma margem para poder vender, mas essa margem, ela não pode ser uma margem ideal, que a gente considera ideal, porque existe um preço médio de mercado, né? Vamos dizer assim, que você inevitavelmente também precisa balizar o seu preço pelo preço de mercado. O cara não vai ali. Não adianta, por exemplo, vou vender uma cerveja X, comprei uma garrafa por R$9. Se eu for jogar a margem ideal para trabalhar aquele produto, eu teria que vendê-la, sei lá, 30. Ninguém vai pagar R$30 numa cerveja, né? E aí você vai ver também qual o preço praticado pelo mercado, pelos seus concorrentes. Tá, sei lá, 18, 17, às vezes, 15. E aí você precisa, muitas das vezes, espremer muito a sua margem para você ficar competitivo ali, né, cara, no mercado. Então, essa gestão não é simples, né? E eu acho que você perguntou das dificuldades. No começo, acho que uma das grandes dificuldades também é o fato do negócio não ser conhecido, né? E como eu falei, naquela época ainda, não tinha o marketing digital como a gente conhece hoje, né, cara? Não funcionava da maneira que funciona hoje. Não era tão latente assim. Não tinha tantos recursos disponíveis. Na época, pra você ter ideia, a rede social que era principal, né, quando a gente abriu, era o Facebook. As pessoas nem utilizavam o Instagram para fins comerciais. O Facebook que era o principal canal, assim, de comunicação, né? Depois que foi vir o Instagram, depois que foi vir esses recursos mesmo de anúncio, né, em tráfego pago, em patrocinado. Então, e outra coisa também, né, cara? Quando você starta um negócio, muitas das vezes, né, você deposita ali quase que todos os recursos que você tem naquele projeto, ali, né? Então você tem capital de giro muito, muito limitado. Tem que funcionar, né? Tem que funcionar, tem que começar. Tem que funcionar, né? Eu lembro, por exemplo, da inauguração, né, cara? A gente inaugurou, como eu falei, no dia 1º de junho de 2016. E a gente chegou a adiar, cara, a data de inauguração umas 2 ou 3 vezes, por não estar se sentindo 100% preparado para abrir. Só que, cara, chega uma hora que você tem que abrir, cara. Tem que abrir, tem que parar de sair dinheiro e tem que começar a entrar alguma coisa, né? E aí esse começo do negócio começar a se popularizar, a se tornar um pouco mais conhecido. E no nosso caso, né, cara, acho que ainda teve um fator ainda que foi desafiador, que é o fato da gente ter trazido uma proposta muito inovadora, né, muito diferente. Eu acho que naquela ocasião, assim, hoje em dia as pessoas talvez já estejam um pouco mais... Mas você sentiu resistência pela cidade, cara, na época? Sentimos, assim, bastante, sabe? Porque aqui, por ser uma cidade interior, né, cara, predominantemente as pessoas têm um olhar um pouco mais conservador, assim, para as coisas, né? Um pouco mais tradicional, ainda mais aqui, uma cidade metalúrgica, né, cara? Tem uma raiz muito tradicional, assim, de construção social, assim, né? E aí a gente chega com o pé na porta, assim, com uma parada totalmente diferente do convencional que existia até então.
Eu lembro, por exemplo, do copo, né? Dar um exemplo do copo. Lá a gente trabalha com aquele copo pote, né? Um pote de conserva, né? E isso já não foi assim uma ideia 100% da nossa cabeça. A gente já tinha visto alguns lugares que trabalhavam com isso, em grandes centros, por exemplo, em São Paulo, já tinha um lugar em Fortaleza também, que era uma referência que a gente tinha, mas assim, para o interior, né, cara, essa proposta era muito diferente, assim, muito disruptiva. Ninguém nunca tinha ido num lugar que tinha um copo com aquela proposta, né, o pote diferente. E aí, quando a gente, no começo, começou a servir as coisas no pote, e antigamente nós servíamos só os drinks no pote. Depois, com o passar do tempo, quando a gente foi sentindo um pouco mais de confiança, que a gente foi tateando ali, e que o negócio foi ganhando um pouco mais de escala e de reconhecimento, a gente falou, vamos botar o pote em tudo agora. E aí a gente botou em tudo, né? Hoje em dia, o chopp é servido no pote, refrigerante, suco, é tudo no pote. Mas já aconteceram várias vezes, cara, de a gente servir no pote e a pessoa desdenhar do pote. Mas você tinha um copo de reserva ou não? Não vou beber nisso aqui, não. Fazia bem assim, né? Troca lá que eu não vou beber nisso aqui. Não. Aí você tinha um copo de reserva? Tem que ter, né? Tinha que ter o copo lá para poder atender esse cliente que manifestava essa revolta, assim, essa não adaptação, né, cara? E muito provavelmente aí tem um outro mito, né, cara, de mercado, que é aquele assim, o cliente tem sempre a razão, ou a gente tem que fazer tudo para agradar o cliente, né? Eu, particularmente, não concordo muito com essa frase, assim, porque eu acho que, cara, todo negócio, ele atende um perfil determinado de cliente, sim. Né? É uma ilusão você achar que você vai atender todo mundo. Tem muitos empresários que a gente fala assim, pô, mas quem que é o seu perfil de cliente? O cara fala, atendo todo mundo. Todo mundo. Não existe isso, né, cara? Não atende todo mundo. Eu já passei por isso. Empresas que, às vezes, a pessoa tá com a comorbidade lá, né? Tem um problema de saúde e a empresa acha que é eu que não tô querendo liberar. Primeiro, quem não liberou foi o médico. Segundo, problema de saúde meu, eu sou da pessoa. Uhum. E assim, aí consegue não analisar de um outro olhar. Que é o seguinte, pô, eu tô protegendo sua empresa do problema. Que uma vez que eu boto que a gente libera uma pessoa com um problema X para sua empresa, aquilo pode virar um problema para você lá na frente. Para mim, com certeza, mas para você também, que vai estar lá. E aí eu falei para a empresa. Eu falei, cara, eu acho que nossos propósitos de trabalho não são iguais. Que a fala da empresa foi que eu não estava, que a nossa empresa não estava permitindo a pessoa de trabalhar. A pessoa parece que tinha 3 cistos no pulmão, fumante, desde os 15 anos, pessoa com 60 anos. Pô, aí nós identificamos, passamos a situação, especialista, e a empresa veio contra mim. Eu falei, cara, não sou eu, cara, não foi eu que fumei nos meus 15 anos, pô. Não é uma coisa assim, mas é uma questão de proposta. Se a empresa fazia parte ali Fazia, cara, mas é muito melhor eu hoje não ter essa empresa, porque a construção, como você falou, a construção de uma ideia de marca, ela demora. Total, né, cara? Mas pra você perder também... É rápido, né? É rápido. E às vezes você, pra agradar A ou agradar B, você embarca numa situação que pode trazer um problema lá na frente. Total, né? Ainda mais eu que lido muito com as questões jurídicas ali, né? Dessas questões laborais, é muito importante. Ter esse olhar, né? Nem sempre... A gente faz de tudo assim, conforme eu falo, cara. Eu faço de tudo pra atender bem, para customizar, para entender, mas tendo daquilo que a lei permite, daquilo que é dentro da identidade do seu negócio também, né, cara? Você não pode abrir mão de quem você é para agradar ali, né? Igual você falou, A e B, né, cara? Pô, você tem um propósito. Se você tem um propósito claro, né? Se você tem uma identidade muito bem definida do que o seu negócio representa, né? É igual nesse exemplo do copo. Beleza, eu vou trocar para você, eu não vou te obrigar a beber num copo também, né? Não é meu papel também. Mas até sempre que eu conto essa história, eu falo assim, olha, vou atender essa necessidade ali momentânea, mas assim, tomara que essa pessoa não volte. Né? Por quê? Porque muito provavelmente, ainda que a gente tenha flexibilizado para ela, né? Ela vai sair dali sentindo que a experiência não foi a melhor possível, porque ela não se sentiu confortável naquele ambiente,
né? O ambiente não correspondeu necessariamente às expectativas dela. E se ela voltar, muito provavelmente ela vai se sentir incomodada de novo, né? Ela vai voltar, sei lá, vamos supor que vai ter alguém que vai comemorar um aniversário lá, e aí ela foi convidada e ela vai se sentir obrigada a ir, mas ela já sabe que a experiência dela não foi legal. Então, assim, a probabilidade de você conseguir mudar a opinião dela, e no caso, assim, a experiência pode não ter sido legal, aí existe 2 vieses aí, né? Tem o seu cliente, o seu perfil de cliente, que pode não ter tido uma experiência legal naquele dia por alguma razão, e aí eu acho que você tem que fazer o possível para poder reverter essa percepção negativa. Agora, tem o outro cliente da experiência ruim, que é o cliente que não é o seu perfil de cliente. Então, assim, esse cara, dificilmente você vai convencê-lo de qualquer coisa, né? O cara que foi lá e, porra, esse lugar aqui não tem nada a ver comigo. E tem gente que sai de casa pra reclamar, né? Tem isso também, tem né? Cara que o cara sai de casa que ele implica com tudo, né, cara? Ele olha pro céu e fala, pô, o céu tá azul demais. Tem muito isso em delivery, né, cara? Por exemplo, delivery, eu costumo dizer que a gente tem meio que três perfis de cliente, assim, no delivery, né? Tem o cliente, para quando a gente tem algum problema. Tem o cliente, por exemplo, que tá disposto a resolver o problema. Pô, você pediu um negócio e aí, sei lá, por algum motivo chegou diferente ali na sua casa, diferente do que você estava esperando. Às vezes, durante o trajeto, né, motoboy, a gente lá, por exemplo, no Morada, a gente tem mais outras 2 marcas, né, hoje. A Disco, que é uma marca de pizza, chama Disco Pizza, e tem uma marca de hambúrguer que chama E-Burger, né, que também as 2, não sei se você conhece, mas as 2 também têm um conceito muito bem definido, tem uma identidade de marca super legal e tal. E, cara, uma coisa que eu aprendi, por exemplo, vendendo pizza, né, eu não tinha ideia de que isso acontecia, que acontece com muito mais frequência do que eu gostaria, da pizza chegar na casa do cliente revirada. E, pô, a pizza saiu da cozinha intacta. Se ela chegou revirada, foi alguma coisa que aconteceu no trajeto, né? Às vezes o motoboy passou voado num quebra-mola, pegou uma rua, às vezes que é uma ladeira muito inclinada, e aí um sabor de pizza que é muito gorduroso, por exemplo, ele pode correr o risco de dar uma deslizada, dependendo de como o cara, dirigiu nessa ladeira, seja numa descida ou numa subida. E aí, beleza. Suponhamos que a pizza chegou lá revirada para você, você abriu a pizza, teve uma experiência ruim, né? Foi surpreendido negativamente. E aí tem o cliente que imediatamente faz contato com você, né? Eu recebi o produto dessa forma, e aí a gente já se propõe a resolver na hora. Fala, você me desculpa, vamos mandar uma agora imediatamente para você e tal. Tem o cliente, cara, que não fala nada e não compra de novo. Então, esse cara, a gente não consegue saber que aconteceu o problema, né? E a gente está ali muito bem intencionado em resolver, só que tem muito cliente que não dá nem oportunidade de você tentar reverter. E tem o cliente, cara, que é o cara que gosta de reclamar, né? Nossa, ele não quer resolver o problema, mas ele quer reclamar. E aí ele vai lá, faz uma avaliação péssima, né? Falando, nunca mais eu compro, que não sei o quê, sendo que ele não tentou nem minimamente resolver o problema. Às vezes vai para um Instagram, para uma rede social, faz uma postagem, expõe a marca, né? Poxa, todo mundo tá sujeito a errar, né, cara? Erros acontecem. Sim. Então, eu parto muito dessa premissa, assim, sabe? Eu, enquanto cliente, enquanto consumidor, eu vou dar a oportunidade do negócio se redimir, porque eu tenho certeza que o negócio não fez isso de uma maneira intencional, né? Então, vou tentar resolver o problema. Se eu sentir que o negócio não tá disposto a resolver, aí são outros 500, né, cara? Aí você já vai ter que botar todo mundo tem, né? A boca no trombone mesmo, né? Mas o problema todo mundo tem. Reclamar gratuitamente. Agora, uma coisa que eu vejo no delivery, né? Eu sou um cara que pensa de vez em quando lá em casa lá, a batata de vocês nunca chega murcha. Tem um segredo lá, não tem não? Cara, batatinha, vocês já te falaram isso? Já falaram. Batata sempre tá crocante, cara. Isso aí, cara, tem uma outra lenda também, né? Se for segredo de marca, não precisa contar, não. Hoje em dia, acho que já tá bem... Acho que no começo da pandemia, de fato, era quase que um segredo, assim, sabe? Mas acho que hoje em dia o delivery já ganhou tanta escala, né? Que acho que hoje em dia muita gente já tem know-how disso, assim, sabe? Mas é porque existe um mito também, né, desse, assim. Muita gente falava assim, mas é a embalagem tem que ter uns furinhos na embalagem, a embalagem tem que ser de plástico, a embalagem tem que ser de papel. Existe sempre existiram muitas discussões, né, sobre o que faz ou não a batata chegar com qualidade. E, cara, eu acho que depois da pandemia isso ficou muito claro,
que na verdade é o produto, cara. Hoje em dia existem produtos propícios para delivery, né? Então, por exemplo, tem uma batata que ela passa por um processo ali de fabricação, de pré-fritura, que deixa ela mais resistente ao tempo, né? E aí ela vai durar, né? A crocância dela vai durar mais tempo do que uma batata convencional, né? E aí, no começo da pandemia, alguns fabricantes de batata identificaram essa necessidade, fizeram um investimento em inovação, né? Em produto, para poder desenvolver um produto que garantisse uma maior qualidade. E a gente sempre teve isso, assim, de estar muito atento às novidades do mercado, né? As tendências que estavam acontecendo e tal. E a gente rapidamente se ligou que estava acontecendo isso, comprou esse produto para fazer uma experimentação e viu que o produto, entregava aquilo que ele prometia. Só que tem um detalhe, né, cara? Ele é mais caro, né? E aí, você precisa fazer ali um investimento maior, talvez eventualmente abrir mão um pouco da sua margem, mas depois de um determinado tempo, você, tô vendendo, porque você não vai conseguir também, não é porque você comprou uma batata mais cara que você vai conseguir vendê-la por um preço mais caro, porque para a gente, enquanto consumidor, que não sabe que existe essa diferença entre o produto, para a gente é tudo batata, né? A batata que dura mais tempo ou que dura menos tempo é batata. Então eu não vou conseguir cobrar mais caro para te vender batata. Então eu vou precisar abrir mão um pouco da minha margem para vender uma batata de melhor qualidade, mas que no longo prazo vai gerar esse comentário que você acabou de fazer, né? A batata de vocês é uma batata de qualidade melhor. Então, assim, houve uma necessidade ali no começo de abrir mão de retorno no financeiro, assim, digamos, no curto prazo, para no longo prazo a gente estabelecer uma marca, né, um padrão de qualidade, que a gente ficou reconhecido por esse padrão. E aí, hoje em dia, se eu decido cobrar um pouco mais caro, talvez as pessoas estejam mais dispostas a pagar, porque essa construção de percepção já foi feita no longo prazo. Eu acho que são dois viés aí, né? Assim, se você vai concordar comigo, pode ser uma dica para a concorrência, porque eu sei que vocês fazem isso. É a questão da qualidade, um padrão de qualidade e do desenvolvimento. Por que acontece? O ser humano, ele tem por si só querer comer coisas novas, diferentes, coisas que ele não comeu. E tem a questão da qualidade também, de manter aquilo muito bem feito, né? Eu acho que, assim, quem no ramo tem que investir em desenvolvimento de novos produtos, novas ideias, novas inovações, mas não perdendo o fator qualidade. Você vê que a gente estava conversando, uma marca que implementa muito isso é o McDonald's. Você vê que o McDonald's, por mais que ele seja uma marca aí consolidadíssima, né? Vamos falar que global. Tá entre as 4 marcas mais fortes do mundo hoje. Você vê que ele investe em desenvolvimento de produto. Ele não fica naquele Big Mac a vida inteira. Você vai lá, você tem um hambúrguer diferente, você tem isso, você tem... Agora eles estão muito na linha do frango, né? Voltaram agora com o McFish, né? Fizeram uma campanha do McFish. Porque se você for ficar vendendo só aquilo, às vezes não vai ter sentido você... E hoje você pode falar mais do que o delivery é muito importante ali, né? A gente pede muita coisa em casa hoje, né? E como é que você vê essa questão da qualidade do desenvolvimento? Como é que você aplicou isso? Cara, eu vou te falar, eu acho que você falou, né? Você atribuiu isso ao segmento de alimentação, mas, cara, eu acho que isso se aplica a tudo, né, cara? Porque é igual você pegou o exemplo do McDonald's, né? Você tem ali, obviamente, os seus produtos que já estão bem estabelecidos, né, cara? Já estão bem consolidados, que é o carro-chefe ali, digamos assim, do negócio, né? No caso do McDonald's, muito provavelmente é o Big Mac. No caso do Burger King, deve ser o Whopper lá, né? Que são já os produtos ali tradicionais. Mas um negócio, né, cara, que se propõe a ter longevidade, não dá pra você ficar, vendendo 10 anos a mesma coisa, né, bicho? Então, assim, hoje a gente ouve muito falar sobre inovação o tempo todo. E é isso, porque nós temos hoje, enquanto consumidor, né, cara, cada vez mais opções de produtos e serviços à nossa disposição, né, cara? Qualquer coisa que você vá pensar em comprar, você tem uma infinidade de possibilidades, né?
Então, hoje em dia, o mercado é muito competitivo, né, cara? Muito competitivo. Então, pô, para você se manter, você sobreviver ao mercado, você se manter relevante, você tem que estar o tempo todo desenvolvendo novos produtos. Mas né, hoje cara? você tem um time de inovação lá, hoje no Morado, ou você mesmo é o cabeça das inovações? Cara, aí é mais a gente mesmo, sócios, né? A gente sempre teve, acho que um grande trunfo, assim, que a gente sempre teve, e aí pega até como exemplo o lance da batata, é o fato de estar sempre muito atento às tendências de mercado, cara, sabe? Eu acho que hoje, independentemente do tamanho do seu negócio, se você tiver um negócio, pô, super pequeno ou um negócio enorme, né, cara, gigante, pô, uma multinacional, sei lá, você tem que estar o tempo todo, cara, olhando para o que é tendência, né? Porque o mercado é muito dinâmico, né, cara? O tempo todo ele está mudando, o tempo todo em transição. O próprio delivery, né? Você perguntou, o delivery. Quando nós já tínhamos delivery, a gente lançou delivery no final de 2019, né? E aí, pô, veio a pandemia no começo de 20 e todo mundo foi pego de surpresa com a pandemia. Muitos negócios nem tinham intenção de trabalhar com delivery e de repente se viram obrigados a se adaptar, né, a se adequar para sobreviver, porque, pô, muitos negócios, né? E muitos que não fizeram esse movimento, tiveram dificuldade de fazer essa adequação, não sobreviveram, né, cara? Então, veio a pandemia, e aí, pô, agora todo mundo tá pedindo delivery, né? Aí, vamos olhar para isso. Cara, delivery é um modelo de negócio totalmente diferente, né? E aí você precisa olhar, como que esse produto vai se comportar no delivery, né? Não necessariamente o produto que funciona ali no salão funciona bem no delivery. Aí até por isso o lance da batata, o teste da batata e tal. Então, é um trabalho de desenvolvimento também. Tipo, como que eu vou me adequar a uma nova realidade que foi imposta pelo mercado, vamos dizer assim, né? Agora, hoje em dia, por exemplo, eu não concorro mais só com bares que oferecem uma proposta de serviço, digamos assim, parecida com a minha. Eu concorro com todos os estabelecimentos do iFood, né? Todos. Por quê? Porque, poxa, você tá na tua casa, você tá com fome. Você quer comer alguma coisa. Você tem a opção de se arrumar e sair para ir para o Morada, ou você tem a opção de se arrumar e sair para um outro bar concorrente do Morada, ou você tem a opção de pedir em casa o que você quiser comer. Vou pedir uma pizza, vou pedir um japonês, vou pedir um petisco, vou pedir um hambúrguer, vou pedir um açaí, vou pedir, sei lá, entendeu? Então, hoje, inevitavelmente, cara, eu concorro com todos os estabelecimentos de comida. Todos são meus concorrentes. Então, a concorrência ficou muito mais acirrada depois da pandemia. E você teve que ter uma transformação de até mesmo na visão do olhar do cliente. Porque o cliente vê como um bar. Um lugar, assim, de socialização. Para você vir para um local de comida, de restaurante, qual a estratégia que você usou nesse momento? De convencer que você, além de um bar, você também tem boa culinária. Você teve alguma estratégia? Eu acho que você deve ter tido esse olhar também, percorrer esse caminho, né? Como bar, pô, show de bola, você vai lá, vai comer um... Mas o bar nem sempre é o local que você quer se alimentar. Uhum. É um local que você, de repente, quer se socializar, né? E aí você teve que fazer essa transformação para você poder criar um ambiente de culinária. Como é que foi essa estratégia? Cara, eu acho que tudo está conectado no mesmo, digamos assim, na mesma fundação, assim, da parada, que cara, o lance de... A gente sempre teve como premissa igual. A gente tem até, depois de um tempo, né, a gente conseguiu formatar a missão do negócio, né? Porque acho que hoje em dia, até fugindo um pouquinho aqui, mas tem muita gente que eu particularmente não concordo muito com essa ideia. Tem muita gente que fala assim, quando você vai abrir um negócio, você já tem que definir o propósito dele e tal. Eu acho que é muito difícil, cara, você saber qual é o propósito mesmo, o que move o negócio antes do negócio começar a funcionar, assim, sabe? Antes dele existir. É igual o planejamento estratégico de um ano. Pois Hoje você não consegue fazer um planejamento estratégico. Eu cada 3 meses eu me reúno, 3 meses, aí, foi os 3 meses, foi legal. Vamos pro próximo passo. E vários ciclos, né? Eu acho que assim, você vai ter, né, cara, no começo, um norte, né? Você tem que ter uma ideia, você tem que partir de um lugar, né? Também você não tem que,
Zeca Pagodinho também, deixa a vida me levar, não é bem assim também, né? Você tem que ter ali alguma... né, um horizonte, né? Mas aí, pô, daí é você falar assim, já tem um propósito muito claro quando começa, acho que é muito difícil, porque o negócio, cara, eu costumo sempre dizer isso também, o CNPJ, né, cara, ele é um guarda-chuva de CPFs, né? Então, assim, todas as pessoas que constituem o seu negócio, elas vão, de alguma maneira, ajudar na construção da identidade desse negócio. Todo mundo, ainda que tenha ali uma estrutura hierárquica, né, cara? Os donos, as lideranças, a parte operacional, mas tá todo mundo botando um tijolinho ali nessa construção, né, cara? Então, isso todo mundo vai, de alguma maneira, somando forças e somando ideias para construir cada vez mais a identidade do negócio, construir a cultura do negócio, né? E eu acho que quando a cultura começa a ser formatada, quando ela começa a ter uma identidade mesmo, uma cara, que você olha para aquela empresa e fala, pô, essa empresa tem essa cara. Porque você não tem como um negócio que abriu agora, ele não tem uma cara, né, do ponto de vista de cultura. Sim. Você não consegue atribuir a ele uma identidade. Para além da identidade visual, assim, sabe? Você tá vendo ali a logomarca e tal, mas como que esse negócio funciona, né? Como que são as relações? Você não tem isso quando o negócio está começando. E aí, acho que à medida que o negócio vai sendo... Não tem uma personalidade, né? Ele não tem... Exatamente, não tem uma personalidade. E aí, cara, eu acho que o propósito, ele vai surgindo com o tempo, né? Essa personalidade vai sendo construída. E isso é a percepção muito do gestor do negócio. Total, né? Eu assim, uma nossa equipe de desenvolvimento, cara, isso acontece direto. Eu traço um plano de negócio, nós vamos fazer assim, 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 assim. Aí eu chego no final de semana, eu fico pensando naquele negócio. Fico pensando. Chega na segunda-feira, né? Não é nada disso. Eu acho que é isso, isso, isso. Vamos pensar dessa forma. E normalmente dá certo. Porque às vezes você tá na linha de pensamento X... E aí você vai observando assim, uma das questões assim, primordiais, e a gente está falando para várias pessoas que um gestor tem que ter, um empreendedor, é ter a questão da observação. Você observar a performance do negócio, sabe? E o movimento de mercado também. Foi onde uma das ideias que eu tive foi o instituto que eu criei lá, o Instituto de MG+. O que é isso? Eu percebi que a gente tinha uma carência de treinamentos de alta performance dentro da parte ocupacional, NR10, NR35. E o treinamento também que eu dava não era o melhor do mundo. Falei, cara, eu vou criar um instituto, uma escola só para me poder fazer. Com a sala de aula, com maca, com plataforma para o cara subir, para ver se ele tem medo de altura, um lugar para ele entrar, para gente jogar uma fumaça, para ver se... Então, assim, e disso aí desencadeou um monte de outros... Sabe? Mas é porque a percepção também que eu tive de olhar pro meu negócio e ver que ele também não estava 100%. Sim. E assim, muitas dessas métricas... Não, você vê, né? Isso se conecta total com o que você falou do desenvolvimento, por exemplo. Né? Pô, você tá olhando o tempo todo para isso e questionando, né? Sim, e a ponta de desenvolvimento é a pesquisa que você faz. A GMG tem uma pessoa responsável todo mês, ela vai nos meus clientes, nos nossos clientes, perguntar com toda a performance nosso de trabalho. E outra coisa, eu não fico sabendo, não. Abre aquela caixinha lá na hora da reunião para todo mundo. Isso aí, para todo mundo. O que tá escrito? Eu não fico sabendo. E é para todo mundo da empresa. Só que aí você fala assim, pô, às vezes você ouvir crítica dói, né? Mas é super importante. Mas é dali que eu tiro as ideias. Exatamente. É dali que eu acho que eu tô dando uma dica pra minha concorrência, né? Tá até dando uma dica, mas é dali que nascem as ideias. Porque é ali que tá a dor, sabe? E a minha dor também, onde eu tenho que melhorar. Aí a gente tem que se despir aí da nossa vaidade, né, cara? E estar aberto a ouvir críticas, né, cara? Acho que ouvir críticas é mais importante do que ouvir elogios, né? Eu falo, minha gestão sempre falo isso. Eu sou um cara muito... Eu falei até esse dia, eu brinquei, né? Botei no meu status que eu vou escrever um livro. O Poder do Contraditório. O contraditório, ele fala tanto com a gente e às vezes a gente não dá ouvido. Sabe? Até mesmo com o ser humano. Não é só como empresário, como... Não, mas você na sua vida. Uhum. Se você olhar um pouco pro contraditório, lógico que de repente você não vai ver o contraditório que você não acredita. Mas dentro daquilo que você vive ali, você dá oportunidade para as pessoas te contradizer, dali pode nascer várias ideias, vários conceitos novos.
Porque nós temos o ser humano por si, ele tem uma barreira contraditória. Ele tem essa barreira, ou não, ó. Eu penso de forma A, o Thiago pensa de B. Pô, a gente não pode se misturar. Você percebe isso, sabe? Aí você vê, igual, até mesmo, igual, na política. Não, o cara é um de esquerda ou de direita. Não, tipo, pô, será que da união das ideias daqui, da união das ideias dali, que não vai surgir realmente o que é necessário? Com certeza. Né? Sabe? Eu tenho muito esse viés, eu gosto muito do contraditório. Tanto que, eu já falei isso aqui, a nossa reunião de supervisão, eu sempre sou o último a falar. Nós vamos fazer uma democracia que a gente tem algo que a gente tem que tomar decisão junto. Eu sou sempre o último, porque as pessoas tendem a vir na minha ideia, no meu pensamento. E também eu gosto de ouvir o contraditório. Não, eu concordo com isso, concordo com isso. Sabe? Pra sair um pouco daquela... E o contraditório fala muito com a gente. Eu até brinquei. Total, né, cara? Até brinquei, que eu vou escrever um livro. O Poder do Contraditório. Vamos ver, né? Vai que é uma coisa que eu vou fazer. Não, eu acho que isso tá super alinhado com o que eu tava falando também, cara. Que igual, aí falei o lance do propósito, né? E aí, então assim, a gente entendeu que o propósito, cara, ele vai meio que emergindo assim à medida que as coisas vão acontecendo. E aí a gente já tinha, né, como eu falei, quando a gente concebeu o negócio, já tinha um norte, né, já tinha um horizonte ali do que a gente queria, mas a gente demorou para traduzir isso em palavras, vamos dizer assim, né? E hoje, por exemplo, a nossa missão lá do negócio que a gente definiu é fazer do manjado inusitado. Então, assim, essa sempre foi a nossa premissa. E aí, quando a gente pensa tanto em produto, quanto em experiência, quanto em marca, tudo que envolve o negócio, tudo, absolutamente tudo, a gente sempre partiu desse lugar, assim, sabe? Sempre olhou, e tem até um pouco a ver com essa questão do contraditório, né? Olhou para, sei lá, vamos fazer, que você perguntou do desenvolvimento, de como transformar uma culinária, né? Um bar em uma culinária forte, né? Tanto que lá, hoje, 52% mais ou menos do que a gente vende é comida. Então você vê, a comida ela tem uma representatividade maior hoje no nosso portfólio de produto do que a bebida. E a gente tem muitas opções de bebida diferentes, né? Chopp, drink, cerveja, shot, doses, né? Mas a gente sempre olhou para isso, cara, e falou assim, cara, o que é feito pelo mercado? O que é praticado pelo mercado? É isso aqui. Então a gente sempre olhou muito para fora, assim, sabe? Eu acho que tanto do ponto de vista de tendência, quanto do ponto de vista de ver o que as pessoas estão fazendo. Sim. Olhar para o mercado de uma maneira geral, para os concorrentes, né? E a gente falou, o que a gente pode fazer de diferente do que está sendo feito por quem está aí no mercado, né? E aí a gente rapidamente identificou isso, assim, olha, os nossos potenciais concorrentes, ninguém dá muito valor, por exemplo, para a gastronomia, né? Por que não a gente propor uma gastronomia diferente, mas que esteja bem alinhada com a nossa identidade de negócio? A ferramenta de gestão você aplicou a matriz de SWOT. Mas basicamente. Você foi lá, viu as fraquezas da concorrência, viu oportunidades, ameaças, é isso. Bacana. E você hoje? A gente falou um pouco dessa trajetória sua né? Uma trajetória muito vencedora, tá entre os tops aí hoje da cidade, né? Mas e aí, qual o rumo que você tomou hoje? O que você continua na operação lá? Fala um pouquinho pra mim do hoje seu. Cara, aí, como eu te falei, né? Aí eu cuidei muito da construção da marca, né, de toda a parte do marketing do negócio e tal. A gente começou, né, como eu falei, sendo Morada, e hoje a gente se tornou um grupo de marcas, né? Hoje nós temos 3 marcas, que eu falei aqui, né, da Disco e do E-Burger. E aí, passados aí quase 10 anos, né, cara, eu senti que eu tava num momento, assim, de buscar novos desafios pra minha carreira. Você não perdeu o cabelo, né? Você ficou com um cabelo branco, né? Branco não tem jeito, depois de 10 anos, né, cara? Não tem jeito. Ainda ficou pouco ainda. Poderia ter tido muito mais. De domingo a domingo? Domingo a domingo. Hoje em dia não abre mais as segundas. Mas teve um período ali na pandemia que tava domingo a domingo, cara. Foi tenso. 10 anos, hein? É cansativo, né, cara? E aí hoje você tá... Aí eu decidi, falei, cara, acho que eu vou em busca de novos desafios aí pra minha carreira, né? Sou sócio ainda do negócio, mas hoje o Lucas, né, que é um dos meus sócios lá, que fica mais responsável ali direto pela operação. E eu decidi voltar pro mercado, né, cara? Nesse meio tempo também já fui professor, já dei aula também, os últimos 22, 23 eu dei aula. Deu aula onde, né? Dei aula lá no ICT. É mesmo? É. Lá com o Cláudio lá? Lá com o Cláudio. Dei aula para os cursos técnicos de administração,
Aí dava aula de 3 matérias lá. Dei aula de inovação, empreendedorismo e marketing. Pô, que legal, hein, cara? Então foi também uma experiência incrível, assim, cara, dar aula, sabe? Porque é isso, né, cara? Você precisa pegar todo o seu conhecimento ali, o seu conhecimento prático que você tem, né? E adequar ele à teoria. A parte acadêmica. Né? Você precisa encaixar aquilo ali dentro do que a teoria prega. Aí você falou da SWOT, por exemplo. Eu já cansei de dar aula de SWOT também. E ainda ter didática, né, cara? Para poder passar isso adiante, né? Então, você pegar a sua vivência prática, associar ela a um modelo teórico e ainda, conseguir traduzir isso, né, cara, de forma fácil para as pessoas compreenderem ali. É um baita de um desafio, assim. Né? E assim, eu já dei aula. Coisa que eu gostei, a educação me humanizou muito. Total, né, cara? Quem tiver a oportunidade de dar aula, eu acho que isso não é para todo mundo, mas é muito, assim, no perfil, né? Sim. Mas a educação, ela te dá um olhar diferente de muitas coisas da sociedade. Você vê que cada pessoa, de uma forma, na criação, de uma forma de agir. Você vê o comportamental da molecada, cada um no Você jeito... dava aula para adolescente? Cara, eu formei um projeto, na época, eu toquei em bandas e fanfarras muitos anos. Era apaixonado. Instrumento de sopro. Ah, legal. Percussão, sopro. Uhum. E aí, uma vez, um amigo meu me chamou, cara, você não quer montar um projeto de fanfarra aqui na minha escola? E eu trabalhava na CSN. Falei, cara, vou fazer, não tô fazendo nada à noite, vou lá. E aí comecei com o projeto foi crescendo. Aí na época a Firjão gostou do projeto, junto com o SESI, e me levou para Barra Mansa. Era a fanfarra do SESI mesmo. E aí eu montei no SESI de Barra Mansa, pô, deu super certo, nós somos bicampeões estaduais, campeão nacional. Aí o SESI de Volta Redonda quis. Aí eu comecei a ficar com a minha noite toda preenchida, trabalhando de manhã na CSN, né, durante o dia, e à noite no SESI. E aí o pessoal de Barra do Piraí quis também. Fui fazer uma apresentação no, acho que é 10 de março, aniversário de Barra. A diretora falou, não, eu quero isso na minha escola, não é possível, tem que ter os pais. E aí ficamos naquela, negociando, eu saí da CSN pra ficar só no projeto. E depois eu montei em Resende. Fiquei 10 anos nesse projeto, cara. Caramba! 10 anos dando aula com a molecada. Ia pra lá, pra cá, enchia um ônibus e ia tocar. Legal. É um desafio danado. E aí isso me humanizou muito, sabe? Me fez ser um cara muito mais relacional, porque você vai vendo que as coisas nem sempre é do jeito que você quer. Pô, que você... Na grande maioria das vezes. Na grande maioria, né, cara? Que você tem que... Assim, e qual a diferença? Quando você dá aula, de forma acadêmica ali na sala de aula, o aluno é obrigado a estar ali para ele passar. Agora o meu não, eu tinha que ter um poder de convencimento para ele estar dentro do meu projeto. Para fazer, às vezes, ele acordar às 5 da manhã para ir lá em Cachoeira de Macacu tocar. Tocar 20 minutos e voltar. Ele tem que acreditar muito em mim, ele, os pais da instituição, todo mundo, né? Então, assim, gostar muito do que gostar tá fazendo, muito e faz. Né? E você tem que fazer com que as pessoas gostem de estar com você ali naquele momento. E isso eu aprendi muito, cara. Aprendi muito essa questão relacional, porque eu vim da indústria, e a indústria é indicador. A indústria é o certo, é aquilo, o resultado. Né? Não, aqui tem que dar parada de processo, por que parou, por que não parou. Você sempre está se explicando os problemas, né? E aquilo vai dando problema. A indústria é assim, vai dando problema, você tem que se explicar. Não, isso aqui é por causa disso. E você tem que ser um cara também muito técnico, muito metódico ali dentro dos seus processos. A indústria te pede isso, né? E aí você vai pra educação, você vê que, pô, você tem que ter mais jogo de cintura. Total, né, cara? Aí você, quando você separa uma briguinha de aluno ali, né, cara? Eu acho que a educação, um ensinamento, assim, que a educação me trouxe, embora você esteja numa posição de fala, né? Mas você aprende a escutar muito mais, assim, sabe? E eu falo que, assim, você aprende a escutar com os olhos, né? Porque você tem que estar o tempo todo muito atento a tudo que está acontecendo, né? Porque, igual, se você se preparou para conduzir a aula de uma determinada forma. Aí você tá lá dentro da sala, cara, você tá vendo que daquela maneira que você tá conduzindo, tem uma galera ali meio dispersa, né? Pô, a galera talvez não tá tão interessada, então você tem que estar, com essa a escuta, né? A escuta mais do ponto de vista do olhar, assim, como que essas pessoas estão reagindo ao que eu tô transmitindo, né? E isso faz com que você, tem uma capacidade de improviso, né, na hora. Assim, eu preciso mudar a minha, né, a minha condução. Tudo é ao vivo, né? Exatamente.
Então, e aí você, pô, igual você falou, assim, você aprende você se humaniza muito mais, porque você se empatiza muito mais pelos outros, assim, né, cara? Tipo, pô, como que essa pessoa tá absorvendo isso que eu tô falando? Será que ela tá num dia bom? Será que é o conteúdo que não tá tão interessante? Ou será que é algo, como, sei lá, alguma coisa que aconteceu com ela? Você pensa muito pra falar. Exatamente. Porque uma fala sua errada, você também se compromete. Você incomoda alguém ali. E aí eu acho que isso também, né, cara, pro mundo corporativo, né, você ter essa oportunidade de ter essa vivência, quando você vem para um campo de gestão, por exemplo, muda completamente a maneira com a qual você se relaciona com as pessoas também, né, cara? Pô, com os colaboradores da empresa, com seus pares e tal, porque é isso, você se humaniza muito mais, né, dentro de sala. Então você tá muito mais atento ao outro, né? Então estar atento ao outro faz com que você mude muito, não mude, mas você consiga talvez ser muito mais preciso naquilo que você vai fazer, né, cara? Porque você consegue entender muito mais, um pouco mais sobre o outro, e não só do ponto de vista dentro do seu contexto ali da empresa, mas vamos olhar para cliente, por exemplo. Sim. Né? Esse olhar que você... Porque os alunos ali estão na condição de cliente, né? Você está como alguém que está oferecendo um serviço para eles, né? Então você tem que estar muito atento às necessidades daquele aluno, né? As necessidades do seu cliente para entregar o melhor serviço possível para ele. Você fazer jogo de cintura, né? Exatamente. Você sair daí. Assim, assim, é uma coisa que você falou interessante. Você começa a observar muito no olhar e tal. Igual muitas vezes eu chego na empresa, de eu olhar para um determinado colaborador se ele tá bem ou tá mal naquele dia. Porque essa questão da educação. A educação acho que assim, é o motor principal de qualquer... Se você levar até para você dentro do seu contexto empresarial, tanto no seu desenvolvimento educacional e acadêmico, quanto também no desenvolvimento da sua empresa. Eu tenho um trabalho dentro da empresa de desenvolvimento, sabe? Que é o desenvolvimento individual de cada um. Chama-se... Esqueci o nome, cara. Eu vou lembrar e vou te falar. PDI, não? Como se fosse um PDI. Uhum. PDI, isso aí mesmo. Plano de Desenvolvimento Individual. Isso. E eu peço para todo... E agora eu dividi por supervisões lá. Tem a supervisão da medicina, da segurança e do desenvolvimento. Todo mês, na reunião de fechamento, eles têm que apresentar alguma coisa que eles desenvolveram. Ou seja, de forma individual, que livro que você leu? O que você fez? Você só ficou vendo desenho, série? Porque acontece, o reflexo das atitudes colaboradoras, às vezes reflete no meu resultado também. Total, né? Se eu não tenho uma pessoa que é engajada naquilo, cara, provavelmente em algum momento eu vou ter um ponto de ruptura ali que vai me trazer problema. E você deu aula esse tempo, né? E depois, o que você foi... Cara, dei aula... Mas ficava com uma operação ainda. Né? Ainda estava bastante envolvido na operação, mesmo dando aula. Meio que uma jornada dupla, igual você ficou também durante um tempo, né? Cara, cansativo, né, cara? Cansativo. Pô, isso é uma coisa que todo mundo fala assim. Todo mundo deve olhar pro professor e falar assim: pô, o cara só fica na sala de aula. Pô, quem dera. Cara, aquilo é cansativo, é estressante. Não, estar dentro da sala é a parte menos trabalhosa, digamos assim, do professor, né? Porque todo o trabalho que é feito fora de sala, de preparar a aula, de estudar, né, cara? Você precisa estudar para dar aula. Sim. Vou dar uma aula sobre, sei lá, SWOT, por exemplo. Eu preciso levar alguns exemplos práticos, né, cara, de SWOT para facilitar a compreensão do aluno. Então, eu vou precisar estudar modelos de SWOT, vou precisar estudar cases de SWOT para poder entender, se eu chegar lá com um case muito complexo, eu preciso conhecer meus alunos, né? Aí os alunos, olha, esse case aqui, o nível de consciência dos alunos, eles não vão conseguir entender esse case. Então, eu preciso buscar um case um pouco mais didático aqui. Então, é um trabalho, cara, que você está fazendo fora de sala, né? Vou preparar uma atividade, um trabalho, né? Seja individual, em grupo, vou preparar uma prova. Preciso... exige, né, cara? Exige muito, assim. Então, assim, eu dei aula aí durante 2 anos, foi uma experiência, maravilhosa, sabe? Foi uma realização mesmo, assim, sabe? Sempre tive vontade de dar aula. E aí dei aula e eu sou muito inquieto, né, cara? Então, assim, eu o tempo todo tô buscando fazer algo de diferente. E aí, depois de ter tido essa experiência da aula, eu falei, cara, eu acho que eu vou voltar pro mercado
porque eu, por meio do bar, né, através do bar, eu me conectei muito com marketing, assim, já era algo que eu gostava muito, já tinha trabalhado com isso antes, no universo corporativo ali, e aí, mas assim, eu, por meio da experiência do bar, né, eu acho que no bar, quando você tem seu próprio negócio, você tem muita autonomia, né, então você experimenta tudo que você pode ali, né, dentro daquilo ali, dentro daquela estrutura. E eu testei uma porrada de coisas ali, a gente fez algumas campanhas, cara, que deram muito certo, né, no bar, por exemplo, antes de falar, né, da trajetória, mas teve uma campanha, por exemplo, que a gente fez, que eu não sei se você ficou sabendo na época, dos merréis lá, a campanha do assalto. Você soube dessa campanha? Vocês lembram dessa campanha? A gente tem os merréis, né, não sei se você conhece os merréis, não? Lá do Morada? Eu lembro alguma coisa. A moeda, que a gente tem uma moeda própria. Sim. Né? A gente tem uma moeda que chama merréis. Isso a gente lançou em 2019, se não me engano. Então, assim, já tem bastante tempo também. O merréis, cara, nada mais é, você vê, que um programa de cashback. E que naquela época nem existiam programas de cashback. A gente foi pioneiro, assim, tanto que não tinha nem nome de cashback. Né? A gente pensou no merréis sendo um serviço mais de fidelidade, um programa de fidelidade do que de cashback. Mas, na verdade, ele é um cashback. Que ele é nada mais do que o seguinte, você vai ao bar... E aí você gasta X reais, para cada X reais que você gasta, você ganha uma moeda, uma cédula mesmo, em troca. E essa cédula a gente tem hoje três cédulas diferentes, uma de 1, uma de 5 e uma de 10. Então você pode ganhar 5 ou 10 merréis, né? Depende da quantidade que você gastou. E aí, na sua próxima visita ao bar, você pode apresentar esses merréis para pagar a conta, de fato. Quantos reais? Depende do dia. E aí acaba tendo até uma ação comercial envolvida nele também pelo seguinte, por exemplo, nos dias que a gente tem menos fluxo, numa terça-feira, um dia que menos gente frequenta o bar, cada merréis vale em R$4. Então, pô, se tu tiver 10 merréis, você tem R$40 para gastar. Esses mesmos 10 merréis, no sábado, por exemplo, que é um dia que naturalmente já tem um fluxo muito grande, ele vale R$1. Então, os 10 merréis vão valer R$10. Né? Então, nos dias de menor movimento, ele tem um valor mais alto, que é justamente para induzir as pessoas a irem nesse dia de baixa, para gerar mais fluxo naquele dia, para gerar movimento e tal. E quando a gente pensou, cara, nessa ideia dos merréis, a gente pensou, como que a gente vai lançar isso? E aí a gente pensou numa campanha de lançamento. E aí, cara, a gente simulou um assalto no bar, na época. Acho que eu lembro disso, cara. Isso foi em 2019. Eu lembro disso. Na época, cara, tava tendo aquela série La Casa de Papel, tava muito em alta, tinha acabado a primeira temporada e tava uma expectativa muito grande pro início da segunda. E aí a gente aproveitou esse intervalo entre a primeira e a segunda temporada e a gente fez uma campanha que a gente simulou um assalto mesmo de verdade. A gente vestiu a fantasia lá do La Casa de Papel, aquele macacão vermelho, e uma pessoa entrou no bar e aí ela vai no caixa, mexe na gaveta e tal, rouba o caixa, tira o dinheiro do caixa, joga tudo dentro de um saco assim e tal. Ela transita pelo bar e dá uma passeada ali no bar, vai embora. E aí a gente só comunicou assim, essa noite o bar foi invadido, mas não se preocupem que não aconteceu nada, não tinha ninguém no momento da invasão. Saiu no jornal isso, não foi? Saiu no jornal. Eu lembro disso aí. E aí a gente falou, não se preocupe que ninguém estava no momento da invasão e tal, a gente ainda está investigando, analisando as imagens das câmeras de segurança e em breve a gente traz mais informações. Cara, aí a parada tomou uma proporção muito maior do que a gente esperava, né? Saiu nos jornais da cidade, bar de Volta Redonda, assaltado e tal. E aí, tomou uma escala muito grande. E aí depois a gente começou a desconstruir, né? A gente já tinha arquitetado toda a ação. Foi uma campanha de marketing com vários atos pensados, assim. A gente tinha feito já vários cortes de vídeo que iam contextualizando e contando a história. Enfim, foi assim que a gente fez. Lançamos os merréis. Foi uma campanha, cara, que na época a gente devia ter mais ou menos, acho que menos de 15 mil seguidores no Instagram. Somadas os alcances, impressões, né, de tudo ali, cara, deu mais de 1 milhão de todas os criativos que compuseram a campanha, né? E você vê, foi uma parada que a gente fez a um custo baixíssimo, a gente alugou uma fantasia para poder fazer a fantasia da La Casa de Papel
e o negócio teve uma proporção gigantesca, tanto que em 2022 a gente participou de um concurso que foi promovido pela Reserva, a Reserva Marca de Roupa. Era um concurso a nível nacional, e esse concurso eles chamaram de Negócios Rebeldes. Eles estavam em busca de negócios que tivessem um DNA muito inovador e muito criativo, muito disruptivo, assim, que fizessem coisas muito diferentes, fora do padrão. E aí a gente se inscreveu nesse concurso, se inscreveu com essa campanha, né? Foi um concurso a nível nacional, tiveram algumas dezenas aí de negócios concorrendo, e para nossa grata surpresa nós ganhamos, cara, esse concurso. Você conheceu o Rony? Conheci o Rony, cara. Conheci o Rony. A gente, São Paulo, ele tava lá. A gente fez o primeiro palestrante. A gente teve, na real, uma mentoria, né, com o Rony. É mesmo? De graça. E aí? Pô, foi foda, né? Foi muito maneiro, cara. A gente teve uma conversa com ele de umas 2 horas. E, pô, foi super legal porque ele estudou o negócio, assim, sabe? Ele não chegou na hora lá pra... pô, e aí, o que vocês fazem? Não, ele se preparou para aquela ocasião, sabe? Ele já conhecia uma porrada de coisas sobre a gente e tal. Então, assim, foi um momento super especial, assim, né, cara, pra gente, sabe? E aí, eu acho que, voltando, né, o bar foi uma escola, assim, muito grande de marketing, sabe? Pra mim, assim. E aí, depois de ter feito muita coisa, né, dentro do bar, pô, acho que essa campanha talvez tenha sido o marco maior, né? Eu decidi voltar pro mercado e hoje estou como gestor de marketing, né? Sou responsável por 4 marcas, né, de um grupo de empresas de segmento de saúde e estética, um segmento totalmente diferente também, um segmento que eu não conhecia absolutamente nada. Tem sido um desafio, assim, super bacana para mim. Mas, de novo, né, cara, acho que se conecta com tudo que a gente falou, assim, no final das contas, cara, é tudo sobre gente, né, sobre pessoas, assim. Então, é olhar para as pessoas e olhar para sua marca e olhar para o seu negócio e falar, pô, de que forma que eu posso... que o meu negócio, que a minha marca vai se conectar melhor com essas pessoas que eu estou me propondo a atender, né? Com o que eu tenho de produto e de serviço para oferecer, né? Então, eu sou um grande entusiasta, assim, cara, disso, assim, sabe? De marcas de uma maneira geral, né? De como as marcas se comunicam, né, cara? Como dar vida a uma marca, né? Como dar personalidade a uma marca. É porque, assim, eu penso muito que não é a venda pela venda. A venda, eu costumo fazer isso aqui. A venda, para mim, tem um gráfico. Ou ela vem pelo desejo, ou ela vem pela obrigação. O meu negócio, ele é obrigatório. Sou obrigado a fazer os admissionais. Mas se a gente botar uma pontada de desejo no cliente que tá com a gente, da gente ser parceiro, da gente sentir os seus problemas, da gente dar a customização que você precisa. Igual, quantas vezes você ligou pra Fernanda e a Fernanda... Não, Thiago, isso aqui é ciência. É os diferenciais que você vai criando, que você vai se conectando com o seu cliente, entendeu? E que você vai criando essa personalidade que a gente tá comentando, né? Porque você começa a observar, pô, como é que é o perfil do meu cliente, sabe? Eu acho isso é uma grande sacada, né? O objetivo aqui é de falar de negócio, e uma das sacadas que eu posso deixar aí, que você explicou bem, é isso, é você se conectar com o seu cliente e entender o que ele... Porque que rumo que tá levando, né, cara? Interessante, cara. Mas eu lembro disso, cara. Isso saiu no jornal. Eu olhei e falei, caraca, maneiro, cara. Parabéns, cara. Maneiro, cara. Na época foi brabo, cara. A gente ficou meio preocupado, que o negócio ganhou uma proporção maior do que a gente tava esperando, assim. Mas a gente conseguiu reverter. Mas assim, você sabe o que eu acho bacana? Um dos grandes objetivos que eu tenho com esse podcast é mostrar quantas pessoas boas a gente tem aqui no nosso Fluminense, cara. Que assim, não é só nos grandes centros que estão só os talentos. Com certeza. Cara, tem muita gente boa aqui, cara. Com certeza. Eu conheço alguns aí pra te indicar, cara. Pô, traz, cara. Vai ser muito maneiro bater esse papo, falar sobre negócio, falar sobre essa gestão, né? E assim, cara... Pô, legal, parabéns, cara. E hoje você tá desenvolvendo outras marcas também? Você me comentou que... Como é que tá esse trabalho nessa empresa nova, nesse grupo aí? Cara, hoje eu tô, né, como eu falei, como gestor ali de marketing, né? As empresas são ali de Volta Redonda, né? Tem a SAD, que é uma empresa que vende equipamentos para clínicas de estética, né? Lá é super legal também o modelo de negócio, porque é um ecossistema de soluções, assim, né, que eu costumo chamar lá, porque
A gente tem lá um braço educacional também, que é o Inesf, que é uma das marcas do grupo, né? O Inesf, cara, ele capacita profissionais, especializa, né? Um instituto de especialização em saúde estética. Então, pô, você tem um profissional que já atua nesse segmento, ou às vezes que nem atua nesse segmento. A gente tem muitos enfermeiros, por exemplo, biomédicos, fisioterapeutas que hoje querem migrar de carreira, querem sair da área da saúde e migrar para o mundo da estética, né? Porque o segmento da estética, né, cara, é um segmento com muito potencial de mercado, né? É um dos segmentos que mais crescem no Brasil, né? E aí, lá a gente tem esse braço de educação, que é uma marca que capacita profissionais, então a gente tem uma série de cursos lá, inclusive tem uma pós-graduação também para profissionais que já são graduados. E aí você, por exemplo, suponhamos que você queira migrar para o segmento da estética. Você vai lá e faz um curso de especialização. Eu quero trabalhar com estética corporal ou com estética facial. Hoje em dia a gente fala muito sobre harmonização, sobre preenchimento, né, e tal. E aí você vai lá, se capacita, então você sai de lá preparado para atuar. Mas aí para você montar a tua clínica, né, eventualmente o seu espaço onde você vai atender, você vai precisar naturalmente investir em alguns equipamentos que vão possibilitar você realizar esse procedimento. E aí a gente tem um outro braço do negócio, que é a SAD, que vende equipamentos para esses profissionais. E aí a gente ainda tem um terceiro braço do negócio, que é a BioAge, que é uma franquia que vende dermocosméticos, que é para os profissionais... É o que o profissional vai receitar, na verdade, para o paciente fazer aquele tratamento relacionado àquele procedimento que ele foi realizar na clínica. Tudo para ficar bonito lá. Tudo para ficar bonito. Então, assim, você envolve, né, cara, todas as soluções dentro de um mesmo espaço, e aí é um desafio super interessante, né? Porque, embora o público seja mais ou menos o mesmo, que é, por exemplo, o profissional que vai lá buscar uma especialização, ele muito possivelmente vai ser o profissional que vai comprar um equipamento, é o mesmo perfil, teoricamente, de profissional, mas que estão em momentos de vida muito diferentes. Muitas das vezes você já tem ali a pessoa que vai comprar equipamento, já é uma pessoa que já é experiente no mercado, já faz isso há bastante tempo, ou que já tem uma especialização, diferentemente da pessoa que está buscando se especializar. Então, o seu olhar para esse cliente que está buscando essa especialização, que está talvez migrando de segmento, é um olhar muito diferente para o cliente que já tem um espaço, né, que já está atuando, né? Então, de novo, volta para o mesmo ponto, né, cara, que é olhar para o cliente. Embora seja o mesmo grupo de negócio, você está oferecendo soluções diferentes, de produtos e serviços diferentes. Então, qual que é a necessidade desse cliente nesse momento? O que eu posso fazer para poder atender essa necessidade? De que forma que eu vou me conectar mais com essa pessoa? Então, esse trabalho, né, cara, de entender o perfil exatamente do público e de que forma que a solução do negócio melhor adere àquele público ali em questão, né, cara? É um trabalho, assim, que eu admiro muito, assim, acho super legal de fazer esse trabalho. Hoje é o que a gente implementa lá. Hoje a GMG é um grupo e ela tem várias divisões dentro do grupo. Tem a divisão de medicina e segurança, trabalho, que é o nosso carro-chefe. Tem o Instituto GMG+, tá? E agora tá vindo esse time da saúde criativa, que é esse trabalho de medicina primária que a gente vai trazer para as empresas. Porque hoje a gente está entendendo que existe a medicina laboral, ocupacional, que é aquela para você tá entrando no mercado de trabalho. Só que muitas das vezes, esse trabalhador, esse colaborador, ele precisa de um acompanhamento médico. Prova disso é se você pegar a escala de atestado que as pessoas vão dando, de absenteísmo. E às vezes realmente é um problema de saúde. Então a GMG hoje está com essa saúde primária para a gente poder pegar esse colaborador e tratar o problema que ele tem. Através das especialidades, através da saúde primária, que hoje 85% de todos os problemas, ele no primeiro atendimento, com a capacidade médica hoje que o time tem, ele resolve. E aí, não resolveu, a gente indicar tá fazendo essa parceria, né? Trazendo nossos médicos especialistas para poder ver. É o quê? Gerar solução em cima de vários aspectos. Temos GMG+, que é o Instituto de Capacitação, que faz tudo isso. As empresas precisam de muito treinamento. Tem a parte da medicina e segurança, e agora a gente está tratando da saúde. Eu costumo falar que é o meu tripé, que é saúde, educação, saúde, oportunidade e desenvolvimento.
É isso que eu quero levar para as empresas, sempre. Saúde, oportunidade e desenvolvimento. Ou ao contrário, né? Saúde, desenvolvimento e no final oportunidade. Então, assim, é o que você falou, né? Converge bem com a ideia, né? De você ser a solução dentro daquele aspecto pro mercado, né? Total, cara. Legal. Não, e é muito legal também como que vocês expandiram, né, cara? Olharam pro mercado, olharam para as necessidades do mercado e começaram a pensar em novas soluções, né, cara? Tipo, o desenvolvimento tá aí de novo, né? O tempo todo, né? Um negócio que quer, né? Que se preze, que queira ter essa longevidade e sucesso, né, cara? Ele precisa estar com esse olhar muito afiado, né, cara? E é isso que me move, no mercado, né? E é isso que me move como profissional, sabia? Não é só os resultados corporativos ali de... Vamos colocar... O resultado acaba sendo até uma consequência disso, né, cara? Eu tenho uma fala... Quando eu saí da empresa que eu tava, fui empreender, né? Eu tive uma fala muito errada. Eu abri a sala do meu chefe e falei, não, cara, eu vou sair porque tô com um negócio, tal. Mas no final a ideia foi mais ou menos o seguinte, eu vou sair porque eu quero ganhar meu dinheiro. E aqui eu não vou ganhar o suficiente para me viver, né? Só que hoje, cara, eu tenho uma premissa que muito me agrada. O que mais me agrada hoje, o meu melhor resultado é quando eu dou oportunidade para alguém. Quando eu assino uma carteira de trabalho. Quando eu dou uma oportunidade para um jovem. Às vezes a pessoa não tem experiência nenhuma, a gente vai lá dar oportunidade, ensina, faz. Cara, isso é a minha gratificação. Hoje esse é o meu salário, sabe? Isso é o que me move hoje. E assim, E esses novos projetos, essas novas ideias, esses novos ciclos que a gente tem disso, né? Eu vejo que você também tem disso, né? Você mesmo vai criando um novo ciclo pra você reinventando, né? Aí, eu não sei se você chega no meu ponto, eu tô tão cansado, cara. Não sei por que eu vou fazer isso aí, cara. Eu acho que isso é um pouco do empreendedor, né, cara? Eu tenho muito isso, cara. Eu vivo de ciclo, cara. Mentalidade empreendedora é muito assim, né? Essa inquietação, né, cara? De... Você não consegue ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, né? Não, eu tô conversando com você que hoje eu anotei. Pra gente fazer um contato com o seu time lá, aí o pessoal, para de repente a gente faz um dia da beleza, alguma coisa nesse sentido, trazer os estudantes para poder fazer alguma coisa na GMG dentro das empresas, no Acipate. Eu tô conversando com você que já tendo ideia, cara. Tá tendo insight. Eu sou muito assim, cara. E assim, eu não dispenso a caneta e o papel nunca. Eu acho que eu tenho que andar com papel e caneta, que eu vou anotando, fazendo. É muito engraçado, cara. Uhum. O pessoal, duas coisas que o meu time fala comigo, né? Reunião comigo, de vez em quando, é um podcast. Eu falo. E outra coisa. Reunião comigo tem duas coisas. Você tem que levar caneta e papel. Sempre. E eu costumo falar de 10 assuntos em 5 minutos. Ó, isso aqui. Beleza, gente? Eu vou embora, cara. É uma característica. Não sei se você tem isso, cara. Jogou um monte de coisa aí. Hoje eu já fiz reunião, já falei um monte de coisa. Falei, vamos fazer isso aqui. Não, mas é a dinâmica, né, cara? Você tem um cara muito dinâmico. Você tem que olhar muito 360, né? Desde, assim... Não é você o cara que bota água lá. Mas você tem que ser o cara de verificar se a água tá gelada. Sim. Sabe? É aquele ditado bobo que fala, mas quem guarda o boi é o olho do dono. Não adianta, cara. Lógico que você chega a um nível empresarial que você não tem... braço mais, né? Você não consegue, cara. Mas assim... Aí é quando você precisa montar, né, cara? Uma estrutura e um time, né? Muito... que seja muito alinhado à cultura do negócio para que você possa ir buscando desenvolvendo novas soluções, né, cara? Sim. Porque se você ficar muito também envolvido operacionalmente, acaba que você não consegue escalar, né, as coisas, né? Porque você não tem tempo para pensar. Pois é. Eu falo isso, de vez em quando eu falo, estamos muito dentro da operação, vocês estão me atrapalhando. Aí eu falo, vocês têm que tomar decisão, cara. Não sei, você que tá no cargo de liderança, tem que tomar decisão. Total. Se é certo ou errado, depois eu vou sentar contigo que eu vou medir. Uhum. Qualquer conselho, vai tomar decisão. Ô, Thiago, pra gente encerrar, cara, prazerzaço, né? Vamos ver se a gente tem outras oportunidades de conversar. Um prazer imenso estar com você. Vi que a gente tem muita sinergia em vários aspectos, né? É uma honra e deixa o recado final aí pro pessoal. O que você acha? Qual que é a próxima trajetória aí? Uma dica? Tá à vontade. Cara, eu acho que assim, Bom, primeiro agradecer, né, a oportunidade, agradecer o convite de estar aqui. Parabenizar o trabalho lá que vocês vêm fazendo. Poxa, fiquei muito surpreso aí com esses novos projetos que vocês vêm desenvolvendo lá, né, cara? Eu acho que vocês estão fazendo um pouco do que
do que a gente se propõe, né? A gente sempre se propôs a fazer no Morada, por exemplo, que é de, como eu falei, a missão, né? De fazer do manjado inusitado. Acho que concorrentes que você tem, né? Outras empresas do mesmo segmento, muito provavelmente não têm esse mesmo olhar, né? Do que vocês têm hoje de trazer essas soluções diferentes que fogem um pouco do óbvio, né, cara? Dentro do segmento que vocês atuam ali. Então, pô, parabéns também pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Obrigado aí pela oportunidade. E eu acho que uma mensagem, cara, que eu gostaria de deixar é um pouco do que a gente conversou, assim, cara, que eu acho que a minha experiência enquanto empreendedor, né, cara, que durante quase 10 anos me fez rever alguns conceitos, assim, alguns preconceitos, na verdade, né? Que eu acho que uma coisa que a gente sempre escuta muito por exemplo, eu sou muito fascinado com o assunto criatividade, sabe? É algo que eu gosto muito de ler sobre, né, e tal. E, por exemplo, quebrar um protocolo aqui, né? Quem é que se considera, vocês três, se consideram pessoas criativas? Consideram-se? Ah, que bom. Não, que ótimo, porque normalmente quando você faz essa pergunta, cara, sei lá, de 10 pessoas que você pergunta, 2, sei lá, falam que são criativas. Pô, mas você foi no lugar certo. Todo time de criação, desenvolvimento. Então tá enviesado aqui, não né? Valeu, pô. Mas assim, muita gente, não sei se vocês têm essa percepção, assim, muita gente... não sou criativo. Não. Acha que criatividade é um dom, né, cara? Que é uma habilidade para determinadas áreas de atuação, né? Quem é artista, quem é designer, quem é arquiteto, sei lá. E eu acho, cara, que todo mundo é criativo de alguma forma, assim, sabe? Eu acho que a criatividade tá dentro da gente, desde que a gente se proponha a questionar aquilo que a gente tá fazendo, assim. O brasileiro é criativo por si só, né? Pô, pra viver, né? Pra viver, né, cara? Superação, né? Mas eu acho que tudo começa com um lance, né? Tipo, do e se, sabe? A gente tem que parar pra se questionar, sabe? Vou fazer... Tem um exercício de criatividade que eu acho legal, que é tipo, vamos supor, você se depara com um determinado desafio lá, um problema, lá no seu dia a dia do negócio, seja ele qual for. E aí a gente... Igual você falou, a gente, enquanto ser humano, naturalmente a gente é um pouco preguiçoso, assim, né? A gente sempre tende a pensar na solução mais fácil para resolver aquele problema. E aí a gente vai pelo caminho mais fácil, que não necessariamente é o caminho mais criativo, né? E eu gosto de trazer a provocação do seguinte, cara. Teve essa primeira ideia, porra, descarta ela. Eu vou resolver esse problema dessa forma, esquece essa forma. Joga fora. E se proponha a pensar numa maneira diferente. De que forma que eu posso resolver esse problema diferente dessa primeira maneira que eu pensei para solucioná-lo, sabe? Isso vai te obrigar a pensar, né, cara? Então, quando você se propõe a pensar, né, você naturalmente vai buscar outras soluções. Então, dali, cara, vai surgir uma outra ideia, eventualmente, né? Uma outra solução, talvez mais criativa do que aquela primeira que você teve. Então, eu acho que ao longo da minha jornada, eu sempre me deparei com muito esse questionamento, assim, com muitas pessoas que, não, mas eu não sou criativo, eu não consigo pensar desse jeito, de estar sempre buscando novas ideias e tal. Cara, eu acho que todo mundo tem a criatividade. Tem até uma brincadeira que é a seguinte, né? Você fala assim, quando você vai enquanto professor, né, eu sempre fazia essa pergunta, quem é que se considera criativo? E aí, sei lá, pouquíssimos alunos levantavam a mão. Aí você fala assim, mas quem considera criança criativa? Aí todo mundo levanta a mão, né? Pô, toda criança é criativa, né? Criança, sei lá, pega isso daqui, fala que é um boné e bota na cabeça e acha que é um boné e tá tudo bem, né? E aí fala assim, mas e quem aqui já foi criança? Todo mundo já foi criança. Se todo mundo já foi criança, se toda criança é criativa, isso quer dizer que alguma coisa aconteceu no meio do caminho aí, né? Então a criatividade tá aí, cara, tá dentro de você, você só precisa encontrar maneiras de manifestá-la, sabe? Eu acho que o empreender, né, cara, tem muito desse resgate da criatividade, sabe? Porque é isso, é você olhar para as coisas com um olhar diferente, assim, de que forma que eu posso fazer diferente aquilo que eu tô me propondo a fazer, sabe? E aí vem a criatividade, e aí vem esse perfil, né, do empreendedor, de buscar novas soluções, do desenvolvimento, sabe? Então, se fosse deixar uma mensagem, cara, eu acho que eu deixaria essa, assim, sabe? Para as pessoas... E isso é uma coisa que me move. Eu costumo falar que eu não tenho medo da concorrência.
Porque eu penso diferente quase todo dia. Então sempre vamos ter insights novos. Mas é isso, parabéns mais uma vez, cara. Você é um cara fora da curva, não tenho dúvida. De repente tem que mudar o nome do podcast pra Fora da Curva. Você é um cara olha aí, quem sabe. fora da curva. Parabéns, Valeu. tá?